Olá! Hoje o Museu Histórico e Pedagógico Zequinha de Abreu inicia sua participação na 19ª Semana Nacional de Museus, um evento do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. O tema proposto pelo IBRAM nesse ano é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. E esse tema tem muito a ver com o momento que o Museu Zequinha de Abreu está passando, no sentido de pensar o nosso futuro enquanto uma instituição de cultura muito importante para a cidade, no sentido de recuperar informações que foram perdidas ao longo do tempo e reimaginar o nosso acervo e, junto com ele, as narrativas sobre a história da cidade. A participação nesse evento é uma iniciativa do Departamento de Cultura, junto com os seus voluntários, o grupo do qual eu faço parte. O meu nome é Raiza, eu sou formada em História, já trabalhei em museu, já dei aula e atualmente eu faço mestrado em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Eu estou iniciando os trabalhos e ao longo da semana nós teremos falas de outras pessoas sobre temas relacionados à cultura, a museus e a patrimônio. E eu convido todos para participarem dessa semana que está sendo feita com muito carinho por nós. Hoje eu venho falar com vocês sobre cultura, uma palavra que está muito presente na nossa vida, mas que algumas vezes a gente não tem uma definição tão clara sobre ela. O que é cultura? A cultura é a sua bagagem pessoal e ela agrega valores ao seu desenvolvimento para a vida. Então ela é fundamental. Cultura, para mim, ao meu ver, cultura é tipo um entretenimento, sabe assim, uma brincadeira, uma distração, entendeu? Até mesmo para as crianças também é bom uma cultura, porque nos dias de hoje, essa modernidade, a tecnologia, muitas crianças não sabem o que é cultura de verdade. Indo em casa ainda, eu tento interagir um pouco com eles, sabe, uma brincadeira, folclore, alguma coisa desse tipo, assim, na minha opinião, que é cultura, né? A cultura, o que eu acho que é cultura? Cultura é lazer das pessoas, escutar uma banda, escutar festa na cidade, ler livro, ir na livraria, né? Cultura, para mim, ela abrange muita coisa. Abrange a educação, abrange a sabedoria, abrange o conhecimento. Eu acho que tudo isso é cultura. Cultura hoje em dia, nós tá vivendo aí, o povo nem tá querendo mais saber de cultura, né? Mas quando eu era em época de escola, eu gostava de fazer muito teatro. Hoje tá bem sumido isso. Você não vê mais falar em teatro. Pra mim é isso, não sei. E cultura é um conceito que começa a ser desenvolvido na segunda metade do século XIX pela antropologia. E na década de 50 foi publicado um artigo com mais de 100 definições de cultura. A definição que eu vou usar aqui hoje, ela vem de uma aula do professor Astolfo Araújo sobre teoria da arqueologia e a definição é: cultura é comportamento aprendido e compartilhado. Ou seja, é tudo aquilo que a gente aprende em determinado contexto social e compartilha, divide, ensina outras pessoas. Então, a cultura é um conceito, ela faz parte do mundo das ideias e ela produz coisas que nós chamamos de manifestações culturais, como, por exemplo, as tradições, as crenças, os costumes, as festas populares, que podem ter uma relação com a religião ou não, a música, o teatro, a dança, as artes plásticas, as artes em geral, os modos de fazer, as técnicas e várias outras coisas que fazem parte da nossa vida e que servem de lentes para que a gente observe o mundo. E existe até uma divisão, né, entre cultura material e cultura imaterial. E, embora exista essa divisão, tem pessoas argumentando de forma bem interessante que, na verdade, isso que a gente chama de cultura imaterial tem implicações no mundo físico, no mundo material. E a única diferença seria o tempo de duração dessa materialidade. Então, eu gostaria de citar aqui a cultura brasileira, as culturas regionais e a cultura local, uma coisa que está mais ligada à cidade e ao nosso cotidiano.
Sobre cultura nacional, é importante a gente pensar que ela foi formada num longo processo de negociação e conflito. E aqui eu vou citar duas manifestações culturais a nível nacional, né, que a gente pode dizer que acontecem a nível de território nacional, como por exemplo o samba e a capoeira. Samba e capoeira foram vistos com péssimos olhos durante muito tempo na história do Brasil. E elas passaram a integrar isso que a gente chama de cultura nacional quando isso passou a ser interessante para o Estado, no momento em que era importante formar uma identidade nacional, e a cultura participa disso. A cultura brasileira também tem muita influência das culturas indígenas e das culturas africanas, né? A nossa história diz isso. E se essas culturas chegaram até hoje, até os nossos dias, eu acredito que seja graças à resistência dessas pessoas, porque elas sofreram um processo de apagamento ao longo da história. Temos também as culturas regionais, que são coisas mais regionalizadas, a nível estadual ou regiões do país que produzem determinada música, determinada comida, determinado modo de fazer. E também queria falar um pouco sobre a cultura local, coisas que a gente pode identificar em Santa Rita do Passa Quatro como traços culturais. E aí eu vou falar alguns e é uma oportunidade para que a gente pense a respeito disso e pense como que essas culturas atuam na nossa vida. Então, eu acredito que Santa Rita é muito influenciada pela cultura caipira. E quando nós estamos falando em caipira, não estou usando o termo pejorativo para se referir a uma pessoa sem cultura. Absolutamente não é isso. O caipira, ele é um morador da antiga Paulistânia, que é um território até maior do que o estado de São Paulo. Ele pega um pedaço de Minas Gerais, São Paulo, um pedaço do Paraná, Mato Grosso. Então, o caipira é o produtor e reprodutor da cultura caipira, que tem a ver com o modo de falar, com o modo de se alimentar, o modo de viver, as técnicas, o modo de ver o mundo. E eu acredito que a cultura caipira esteja muito presente na cultura santarritense, e vale lembrar que a cultura caipira é uma das mais transformadas ao longo do tempo. Outro traço que a gente pode notar em Santa Rita é a produção de doces, que é uma tradição que é passada de geração em geração, que as pessoas ensinam e aprendem, e isso é muito marcante na nossa cidade. A gastronomia em geral, e eu atento aqui para esse aspecto da produção dos doces. Tem também a cultura italiana, que é muito presente na nossa cidade, por um contexto histórico muito específico, né, da transição do trabalho escravo para o trabalho livre após 1888. Nós temos inclusive uma festa italiana na cidade. Outra coisa que eu poderia apontar são aquele trabalho muito bonito que é feito com os desenhos das pedras nas calçadas. E como é uma coisa muito cotidiana, às vezes a gente que mora na cidade acaba não percebendo, mas todo mundo que visita Santa Rita se encanta com aquilo. E também uma tradição musical muito forte, né, que vem desde Zequinha de Abreu até os dias atuais, com a nossa Casa da Banda e com os vários artistas maravilhosos que a gente tem na cidade e que são extremamente importantes para a manutenção da cultura local. E eu deixo aqui essa reflexão para vocês, que não existe gente sem cultura, isso é impossível. Não é possível que exista uma pessoa sem cultura, porque todos nós começamos a ser aculturados desde muito cedo na nossa vida. Então, também queria lembrar que ir ao museu, ir ao cinema, ir ao teatro é consumir cultura, mas que nós também estamos consumindo cultura em coisas muito mais cotidianas, muito mais simples, e que às vezes a gente não percebe que nós estamos reproduzindo um aspecto cultural. Então, é isso, eu deixo aqui essa reflexão sobre quais traços culturais vocês conseguem identificar na cidade, quais espaços culturais foram importantes na sua formação enquanto pessoa e como a cultura atua na sua vida. Eu agradeço, peço que vocês acompanhem a nossa semana e até logo. Obrigada.
meu nome é Caio de Souza, natural aqui de Santa Rita do Passa Quatro, violeiro de profissão. É um prazer participar da 19ª Semana Nacional de Museus e do aniversário de Santa Rita do Passa Quatro. As duas primeiras músicas que eu toquei para vocês foram O Paneguinho, do grande Edu Lobo com Gianfrancesco Guarnieri. Essa música ficou imortalizada na voz da grandiosíssima Elis Regina. E a segunda música foi Cravo e Canela, do Milton Nascimento. São dois arranjos feitos por mim. Bom, para dar continuidade, eu vou tocar uma música do Paulinho Pedra Azul, chamada Jardim da Fantasia, e terminar com um chorinho do compositor Ernesto Nazaré Brejeiro, ambos arranjos meus. Muito obrigado.